Fala galera, esse é o nosso primeiro vídeo, nosso primeiro podcast aqui do Curso Método. E nesse primeiro vídeo nós estamos aqui para conversar com vocês um pouco sobre o processo de aprovação. Trouxemos aqui para vocês aprovados no CFO. Meu nome é William, fui aprovado em quarto lugar no PAS UEMA 2024, no CFO PM. Esse aqui é o Francisco Diniz, também foi aprovado no CFO. Ele passou 4 meses porque ele decidiu seguir a carreira da medicina e é médico formado pela UFRN. Temos aqui o Dodô, mais conhecido como Dodô Aulas. Ele é o nosso monitor aqui do Curso Método. Ele sempre vai ficar acompanhando os alunos, ele organiza, faz monitoria, mentoria com os alunos. E nós trouxemos aqui, nesse podcast, a Luana Leal, aprovada em segundo lugar no CFO-PM, agora nesse último PAS 2024. E a gente trouxe ela aqui para conversar um pouco sobre o processo dela de aprovação. E nós vamos conversar também sobre o nosso processo de aprovação, o que foi que a gente passou, o que a gente tem de comum entre a rotina da Luana, o que foi que aconteceu com ela, que também aconteceu com a gente. E é isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Luana, já quero te fazer uma primeira pergunta. Quando você decidiu estudar para o CFO? Quando foi que tu teve ali um insight? Boa noite, pessoal. É muito gratificante para mim estar aqui essa noite para poder sanar algumas dúvidas dos alunos e daqueles que querem prestar a UEMA. E eu decidi estudar para o CFO ali em torno de 2020, 2021. Eu tinha os meus 17 anos. Eu morava em Chapadinha, aqui no interior do Maranhão. Eu tenho um incentivador, né, que é meu pai. Ele é policial militar, ele é sargento. Ele está prestes a se aposentar esse ano, então ele me incentivou bastante. Em 2021, eu acho que antes de terminar o ensino médio, eu decidi estudar para o CFO. A princípio, eu ainda não tinha algo traçado, como é que eu iria fazer, mas eu tinha essa vontade. Já tinha essa vontade. E o que foi que, assim, o teu pai, ele sempre te falava sobre o CFO, sobre o... Na verdade, não foi algo, assim, pressionado por ele, né? Ah, meu pai é policial militar, então eu tenho que seguir a carreira dele. Não. Foi algo espontâneo, que partiu de mim, foi interno. Então, eu tinha aquele sonho, eu tinha aquela vontade. E, independentemente de qual maneira eu iria ir atrás desse sonho, eu estava disposta. Mesmo que eu tivesse que sair de Chapadinha. E tu saiu de Chapadinha, tu chegou aqui e daí tu pensou em entrar em algum cursinho? Como é que foi esse... Porque com 17 anos a nossa maturidade aí nessa área dos estudos é bem complicada. E a gente sabe que no interior do Maranhão, aí as instituições, mesmo que seja uma instituição particular, a gente tem um déficit aí muito grande. Então eu não tinha essa maturidade toda. Eu cheguei aqui em São Luís, eu vim morar com os meus avós, não tinha um lugar determinado para eu ficar. Vim morar com os meus avós. E aí eu decidi estudar por conta própria, primeiro. Depois eu fui atrás de alguns cursinhos. E tu, Dudu, quando foi o insight pra CFO? Eu acho que foi quando eu conheci a FDM. Caraca, as histórias se cruzaram aqui agora. A gente conhece muito bem, desde pequeno. Assim, em relação ao CFO em si, eu acredito que faz um paralelo muito grande relacionado com uma busca por uma estabilidade e também por um caminho a ser seguido. Acredito na minha juventude ali, aos 15, 14 anos, eu estudei no colégio militar. Isso me ajudou bastante, já está inserido no meio militar. Com isso, eu abri os olhos. Pô, eu sou de uma família humilde, preciso de uma estabilidade e além do apreço pela carreira militar. Não foi só pelo dinheiro não, tá? Sim. Além do apreço pela carreira militar. Então, a partir disso, ali, inserido no contexto do meio militar, aí eu comecei a despertar os olhares para o CFO. Foi aí que eu comecei a fazer CFO. Isso se parece um pouco, eu acho que com a realidade de todo mundo, de nós 4, porque nós todos viemos de uma realidade assim um pouco difícil, né? Sim. Eu também vi de uma realidade assim bem difícil. Eu decidi tentar o CFO quando eu passei no concurso da polícia em 2018. E quando eu passei, cara, eu vivi uma situação assim na minha família financeira muito difícil. Então a gente vê
Primeiro, assim, uma perspectiva de estabilidade financeira, de ajudar a nossa família, de pôr a minha mãe, eu vou ajudar a minha família, eu vou ajudar lá em casa, eu vou conseguir... e também a carreira militar, né? O militarismo, ele... Eu ainda não sei, né? A gente ainda tá ali chegando perto, mas é fazer carreira, né? A carreira militar, ela chama muita atenção dos jovens que querem mudar de vida, que querem mudar essa perspectiva de vida. Tu acha isso aí, Fernando? Com certeza. No meu caso, eu sempre quis medicina, e aí eu conheci o CFO através de alunos que queriam CFO. Justamente a maioria pelo mesmo contexto de vocês, a estabilidade. E aí, poxa, interessante um curso que você já entra com salário, tem uma estabilidade, tem uma progressão de carreira. Então, isso muda a realidade de muito estudante brasileiro. Ainda mais a gente que veio, né, de uma condição ali mais... com uma limitação, tanto financeira quanto acadêmica. E aí, eu vi como uma oportunidade. Passei no CFO em 2013, acho que foi 2013. Fiquei 4 meses, não me identifiquei com a rotina, com a estrutura, mas é um curso muito interessante, uma oportunidade muito boa. E aí eu saí depois de 4 meses e continuei a estudar para medicina e dar aula, etc. Mas é um curso muito bom, é uma oportunidade muito boa para mudar de vida, para ter uma estabilidade, para abrir portas. Abre portas. E é importante a gente falar sobre isso, sobre objetivo final, assim. Às vezes, todo mundo, se você está assistindo esse vídeo, você sabe que passar no CFO é difícil. Assim como passar em medicina é difícil. Você precisa estudar muito, você precisa se dedicar muito. Mas é preciso também entender o que você quer de verdade. FDM, ele queria medicina, né? O CFO foi um caminho. Foi o que ajudou ele, né? Eu não larguei o CFO depois de aprovado em medicina. Eu larguei o CFO porque não se enquadrava com a minha rotina, não era aquilo que eu queria para mim, apesar de ser um curso muito bom. Mas assim, eu estava decidido, não, eu quero medicina, eu vou largar isso aqui, porque na academia é uma rotina bem intensa. Então, não dava para conseguir. Eu tive essa decisão. E é muito importante você ter bem claro os seus objetivos. Exatamente. Seja sonho futuro, seja os objetivos atuais. Então, por exemplo, eu quero passar. Tá, mas o que eu tenho que fazer para eu passar? Exatamente. Às vezes o preço ele tem que ser proporcional ao que você quer. Exatamente. Questão da vocação, né? Exatamente. E isso, o preço tem que ser proporcional ao que você quer. A gente paga um preço até... É um preço alto, viu? É um preço alto. Até ser... A gente fala até ser aprovado. Aí, por exemplo, o Dodô que já tá na academia, o preço de estar lá, de viver a rotina. Sim. A gente paga um preço pelo nosso sonho. Mas, beleza, a gente tá aqui no caminho, no início. Qual foi o insight para entrar no CFO? Mas antes da gente começar a estudar, e daí já é uma dica que a gente fala, né? É preciso ter um planejamento prévio. Antes de estudar, você precisa parar e pensar, beleza, eu vou estudar para o CFO. Aí eu quero te perguntar, Lano, tu pensou, beleza, eu vou estudar para o CFO, mas e aí? O que eu vou fazer? Por onde que eu vou seguir? Tu pensou antes, tu te planejou previamente ou tu só foi embora? Só seguiu? Não, eu tinha a ideia de que eu precisava ter uma organização, né? Porque é muito importante. Então, eu precisava de um espaço só para mim. Sim. Precisava de um espaço em que eu pudesse ali me abdicar de qualquer coisa e prestar mais atenção nos meus estudos. Eu acho que isso é o mais importante. Tem gente que quer iniciar um estudo para o vestibular, para o CFO, medicina, mas não tem um local adequado para isso. Então, primeiro um local adequado. Depois algum meio em que eu pudesse estudar. Antes era o celular primeiro. Era o celular, né? Depois eu passei para um computador. E era assim, no celular era muito complicado. Aí tu começou os teus estudos principalmente então por videoaulas? Videoaulas. Celular, caderno. Celular, caderno, resumo, 1000 resumos. É. Eu ainda não entendia como era estudar, né? Eu tive esse insight, assim, ano passado. Sério? De como era estudar. Porque pra mim estudar era passar o dia todo assistindo videoaula. Aulas de 40 minutos... E é isso, estudei. Não. Depois a gente vai conversar sobre isso, né? Depois o que te fez assim pensar, eu tô fazendo errado? Tipo assim... Depois das reprovações. eu tive a noção de que eu tava fazendo completamente errado aquilo. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm. Né? Porque muitos candidatos, eles vão fazer a prova, eles sabem um conteúdo, assim, eles vêm de uma boa escola até... Só que o vestibular em si é uma preparação, é um caminho e poucas pessoas sabem de fato o que é o caminho, como fazer. FDM falava muito isso,
Desde quando eu comecei a estudar pro CFL, eu conheci a FDM, aí ele falava o seguinte, se tu não passou, alguma coisa tu tá fazendo errado. Porque o cara que não passa e ele não percebe isso, ele vai continuar reprovando. A FDM falava muito isso. Você cai num ciclo vicioso. Ciclo vicioso. Aí, uma das frases que eu falo, que eu comento para colegas meus que tentam há muito tempo e não conseguem passar, é o seguinte: se você não está identificando a sua dificuldade, se você não está encontrando o motivo pelo qual você não está conseguindo evoluir nos estudos, porque é difícil. Você não está conseguindo, passa uma borracha, finge que está estudando pela primeira vez e começa do zero. O ano que eu passei, o que eu fiz? Cara, eu tenho que detonar em matemática. O que eu fiz? Eu comprei A Conquista da Matemática, os 4 volumes, né? Que agora é 6º, 7º, 8º ano, né? Só que os que eu comprei era 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série. E estudei por lá, matemática. Por quê? Porque a matemática básica cai bastante, tanto na UEMA quanto no Enem. E também te dá uma base, né? Então, assim, eu parti desse pressuposto. Vou começar aqui como se eu não soubesse nada do zero. Outro ponto muito importante para quem está estudando, na minha visão, é o estudo passivo. O estudo passivo, para mim, é um câncer na... Eu ia falar sobre isso. Por exemplo, ela comentou agora que ela estudava 40 a 50 minutos de videoaula. Cara, você estuda 40 a 50 minutos uma aula de Grécia, por exemplo. 40 a 50 minutos uma aula de ligações químicas. 40 a 50 minutos uma aula de divisão celular, citologia. Beleza, aí terminou a manhã todinha. Você absorveu muita informação. Aí, à tarde, às vezes você vai para algum curso de redação, algum outro curso assim. Só que aí você deixou o estudo passivo tomar conta da sua maior parte do estudo, propriamente dito. O estudo passivo, para mim, é um dos mais importantes. Então, exemplo, pegou aqui uma aula de Grécia, questão. No curso método é assim. Toda aula tem questão. Por isso que o curso método tem essa metodologia. Porque, tem essa metodologia. Cara, estudo passivo é muito fácil, mas não te leva a quase lugar nenhum. Assim, no curso método, eu apliquei aquilo que fez eu ser aprovado, cara. Eu não estudava o conteúdo sem responder questão depois de estudar. Eu poderia estudar, sei lá, 2 horas da manhã. Eu não ia dormir sem ver esse conteúdo, sem fazer questão desse conteúdo. Eu abria lá a plataforma e respondia 10, 20 questões desse conteúdo. Se eu só assistia uma videoaula ou via no livro o conteúdo só ia dormir, pra mim, é como se eu não tivesse estudado. Eu só ia confirmar os meus estudos se eu fizesse questões daquilo. Então, por isso, eu sempre falo para os professores, né? Aula, questão. Deu a aula, professor, depois responde 5, 6, 10 questões. Tá aí, eu acho que isso que me fez passar no CFO. Tá aí, aprender o que é o estudo ativo. Deixar esse estudo passivo. Não é que deixar o estudo passivo de lado. Você precisa receber essa informação. Mas o que é que vai te fazer absorver a informação de fato? As questões. Cara, porque às vezes tu vê um conteúdo, beleza, tu viu lá o conteúdo, tu abre questão e tu vê aquele conteúdo aplicado, tu fica, cara, será que eu estudei mesmo? Tu vê que realmente precisa de algo. E só uma observação, quando eu falo que o estudo passivo é um câncer, eu falo em relação àquele candidato que já estuda há 3, 4 anos. Porque o candidato que veio de escola pública tem uma bagagem fraca, ele não pode ver uma aula de Grécia de 10 minutinhos e fazer questão, ele tem que absorver a base. Exatamente, tem que fazer a bagagem. Vai desistir. Já que a gente tá falando de questão, é importante dizer uma coisa, que às vezes até é uma polêmica que eu ouço muita gente falando, né? Eu já tô há 2 anos estudando. Eu não estudo mais não, pô, agora eu só faço questão. Eu só estudo por questão. Não existe estudar por questão. Você estuda e você aplica o que você estudou fazendo questão. Não, para mim não existe a frase, eu estudo por questão. Aí você pode dizer assim, não, peraí, quando eu faço questões, às vezes eu aprendo mais do que quando eu estou olhando o conteúdo. Claro, você está vendo a aplicabilidade, a aplicação do conteúdo que você estudou nas questões, mas vai fazer questão de um conteúdo que tu nunca viu na tua vida, tu vai errar tudo, meu parceiro. Sim. Pois é. Quer falar? Inclusive, assim, em relação ao que a FDM falou, e saber em qual momento o candidato vai falar, o estudo passivo é um câncer. Eu costumo falar que muitas das vezes a aprovação no vestibular são degraus. E são degraus que a pessoa tem que saber em qual porcentagem, em qual tempo ela tem que permanecer mais ainda nesse degrau. Exatamente. Que a gente divide assim, estudo, questões e resumo e revisões. Sim. Se o candidato ele sabe que eu não tenho uma boa base, eu tenho dificuldades ainda, aí ele vai estar mais tempo ali estudando, um estudo passivo mesmo. Agora, se ele já está 2, 3 anos, preciso mais questões. Um estudo passivo ainda? Só de forma mínima.
exatamente. Aí é o quê? Arrochar questões e simulado, revisão. E algo muito importante, a gente precisa estabelecer metas. Eu estabelecia metas para mim, metas de questões. Perfeito. Quantas questões eu preciso fazer no dia? Sim. Eu estabelecia 100 questões. Sim. Mas o que é melhor para mim talvez não seja para outra pessoa. E a gente precisa entender também que qualidade é melhor que quantidade. Tem gente que quer fazer 200 questões no dia e não absorve nada daquelas questões. Nada. Perfeito o que ela falou. Eu já cheguei a fazer 300 questões por dia, mas não era todo dia. Tu me mandou até um print, não foi? Sim. Eram quantas questões ali? 300? Eu cheguei O máximo que tu me um mandou. máximo, 346 Tu me mandou, eu fiquei assim, questões por dia. caraca, pô, não Mas tô espera aí, passado. meu parceiro, ó. Tu tava feliz, Foi assim, ó, né? deu Tava meia-noite, feliz. virou a plataforma. Então aí, antes de dormir, eu fiz ali 50, 60 questões. Quando tu já tá calejado, meu irmão, tu faz 100 questões e tu não percebe mais. verdade. Não sei vocês. E depende dos níveis, né, de Depende dos questão. níveis de questões. A questão fácil, pô, tu responde. Sim. Quando tu tá calejado mesmo, tu responde 10, 20 questões fáceis, olhou, marcou, foi embora. Já sabe. Entendeu? Mas assim, tinha dia que eu não fazia nenhuma questão. Porque não dava, eu precisava trabalhar, chegava em casa cansado. Mas aí no outro dia, voltava pra minha meta de 100, 150 questões. Isso mesmo. Não, o que ela falou é muito importante, quantidade e qualidade. Se você fez 15, 30 questões fáceis, tudo bem que você pode até não olhar o comentário da questão. Sim. Então, por exemplo, respiração celular, organela. Pô, não tem porquê ir lá se você já sabe. Sim, sim. Agora, uma questão mais complexa de divisão celular, meiose, que você ficou um pouco na dúvida, tem que ver o comentário. Não adianta, eu fiz 100 questões, só que aquelas que você errou, que você ficou na dúvida, você não foi olhar o comentário. Às vezes você até acertou a questão, mas ali tinha um detalhe assim que você acertou por eliminação das outras alternativas. Então é importante aprender também com as questões. É importante você saber sobre questão, né? Por exemplo, às vezes tu acerta a questão, desculpa a expressão, na cagada. Tu tem que saber, tu não vai ficar feliz porque tu marcou aquela questão Exato. desse jeito. Eu acertei, mas não foi porque eu sabia. Então, pera, eu acertei porque eu não sabia. Então, vou ver aqui o comentário. Ou, se tu erra uma questão e não vai ver a resolução dela, tu vai continuar errando essa questão sempre. Sim. Os conteúdos que vão cair nela. Pode falar. Algo importante também, que você estava falando em relação a qualidade e quantidade, é a grande capacidade que a gente tem hoje de fazer questões. Às vezes, eu fico percebendo assim, algumas pessoas me perguntam, Dodô, por onde eu estudo? Aí, vou estudar por aqui. Aí o cara já diz pro outro, tem isso aqui também. Aí tem esse material, aí tem esse. Aí, O a excesso grande de quantidade informação. de Muita material informação. é tanto PDF, é tanta plataforma, não julgando as plataformas, Sim, jamais. com certeza. Mas muitas das vezes o vestibulando, ele fica enfadonho de tanto material. Ele fica perdido. FDM falava muito isso aí pra mim também. Seleciona pra que tu quer 10 livros de química. Seleciona aqueles que tu vai utilizar. O cara que tem essencial Ricardo pra você. Feltre, os Besques Salvador, Tito e Canto, YouTube. Marta Reis. Não, pô, a gente decide, escolhe um e Hoje vai. ele tem Sônia Lopes. Sônia Lopes, Não, Ainda tem o Amares, YouTube ainda. Amares. Paulino. Não, falando nisso, a gente já tá falando de material, o que a gente tá progressivamente conversando quais materiais e plataformas tu decidiu utilizar, materiais ou plataformas, né? Por exemplo, tu gostava de livro, apostila, videoaula, como é que tu fazia isso aí? Eu acho que eu sou um pouco arcaica, porque eu gostava muito de estudar por livro, fazer leitura, enfim. Mas por praticidade, a plataforma é melhor. Ajudava, né? Plataforma e principalmente plataforma de questões. Plataforma de questões. Aulas e questões. Aula e questão. Sim. Sempre. E tinha algum, assim, videoaula no YouTube que tu gostava muito? De algum Tem alguns professor? professores em específico que eu gostava muito, que é o Gostava muito. professor Ferreto, de física. Não, Ferreto não. Ferreto é de matemática, Matemática. o Boaro é de física. O Cara, Boaro tá é de aí. física. Professor William de Biologia. Professor William de Biologia, de redação. William de Biologia. Não, a gente precisa falar isso aí porque na minha aprovação, Boaro me ajudou muito, cara. Sim, Boaro é muito bom. Se você precisa de aula de física, no YouTube tem completo, pô. Tem lá os 3 anos da física, tem lá todas as aulas. Vê a aula, faz questão. Vê outra aula, faz questão. O que eu fazia? Eu sabia que na UEMA
sempre caía ou termologia ou óptica e vez ou outra caía ondas. Então eu fechava a óptica com o Boaro, pô, ele tem a playlist completa de óptica. Completa. Ele tem a completa de termologia. Então isso me ajudava muito. E sobre essa questão de material, como é que tu fazia para te encontrar nos conteúdos? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu gostava de saber o conteúdo que eu estava estudando. Por exemplo, química geral, fisicoquímica, química orgânica. Então eu selecionava, não, eu vou estudar as 3 frentes, eu vou estudar 2 frentes, eu vou estudar uma de cada vez. Tu selecionava isso ou como é que tu fazia? Daí vem a questão da organização, né? Uhum. Você precisa entender o que você vai estudar para depois você poder aplicar. E eu sempre fazia essa divisão mesmo. Em química, por exemplo, estudava química geral, então tentava fechar todos esses assuntos para depois passar para outra etapa. Tem gente que quer estudar 2, 3 conteúdos, por exemplo, de química no mesmo dia. É complicado. Matemática. Como é que eu vou aprender geometria se eu não sei matemática básica? Isso é verdade. É pular etapas. E também saber a prova que você está fazendo. Como eu ia fazer o EMA, eu sabia de uma coisa. Vocês também que têm experiência com o EMA. Cai ali 3 questões de química geral, certeza. Então, o cara que eu só estudei química geral o ano inteiro. Tu vai acertar 3 questões, pô. Entendeu? É certeza. Entendeu? Matemática básica. Matemática básica. Biologia. Zoologia. Todo ano cai uma questão de Todo ano zoologia. cai animal e Botânica. planta. Tu vai deixar de estudar zoologia? Tu não vai, cara. Aí o que a UEMA trouxe de novidade na biologia esse ano? Fisiologia humana. Não caía assim tanto. E Sim. esse ano caíram 2 questões. Questão dos músculos, né, Questão ali. dos músculos e também a questão dos hormônios. Sim. Foi uma novidade. Só que eu sabia que que ia cair uma questão de zoologia. Eu vou deixar de revisar zoologia. Anexos embrionários. Foi Anexos. outra novidade também que Novidade. caiu na UEMA esse ano. E foi bem objetivo aquela questão Bem objetivo. de anexos. O cara sabia ou não sabia. Eu acho que porque não era recorrente, né? Então, É. eles foram bem diretos. Como é que tu acha essa questão de localização dos conteúdos? É muito importante, além de você localizar os conteúdos na prova em si, você também localizar os conteúdos que você está deficitário. Sim. Porque tem conteúdo, como você falou aí, química geral. Não tem como você fazer nenhuma prova sem saber química geral ou dominar. Ah, mas eu não gosto de ligações químicas, eu não gosto de tabela periódica, eu não gosto de funções inorgânicas. Tem que estudar. Porque se você analisar a distribuição da química geral, você vai lá a estrutura do átomo, a distribuição eletrônica, você vai descobrir as famílias dos elementos, isso vai facilitar você nas ligações químicas, para saber quem perde, quem ganha, isso vai facilitar você nas reações inorgânicas, adição, substituição, Sim. e também vai ajudar você na parte da estequiometria, porque quando você vai fazer o balanceamento para fazer a regra de 3, você tem que saber quem vai reagir com quem para poder dar a molécula final. E aí você tem que saber se aquilo é uma ligação covalente, iônica. Traduzindo, tem assunto e tem frente que você não pode perder tempo. Você não pode, isso aqui eu estou um pouco fraco. Então, conhecer o conteúdo na sua realidade e na realidade da prova. Não existe fórmula mágica. Por exemplo, eu penso um pouco diferente de vocês em relação a se programar para estudar. Como é que eu penso? Eu tento facilitar minha vida ao máximo possível. Então, me matriculo no cursinho, vou para o cursinho de manhã, aula dada, aula estudada. Cheguei em casa, reviso tudo aquilo que eu vi com muita questão. Aí que entra o estudo ativo que eu falei. Não é você ignorar o estudo passivo. Não, o estudo passivo ele vai estar presente na sua vida. Você não pode fazer confundir ele com uma droga. Por exemplo, eu fico o dia todo estudando aula de história, de matemática, só vendo aula e fazendo 1 ou 2 questões. Isso não existe, não vai passar, esquece. O estudo passivo ele é muito viciante. Por quê? Porque eu chegar para tu aqui explicar, na Grécia era uma sociedade patriarcal, patriarcal, elitista, a mulher não votava, etc. Isso tu vai entender. Ah, legal, entendi. Quando tu vai ver nas questões, como cobra, é totalmente diferente. Então, assim, eu gostava de fazer o seguinte, me matriculava no cursinho, chegava em casa, estudava o que eu vi, fazia muita questão e revisava tudo o que eu vi. Mas na frente eu falo sobre as revisões. Tem um negócio que ele falou aqui de história, e eu vou voltar para uma questão de história da UEMA que caiu no PAS 2024, sobre essa questão de estudo passivo. Por exemplo, o cara que só viu uma videoaula de boa de história, nesse estudo passivo, ele não acertaria uma questão de idade média, relacionando a mulher na idade média. Se ele não fosse um cara que fazia questões, ele não ia saber responder aquela questão. Por quê? Porque a questão estava formulada para quem tinha estudo ativo. Por quê? Se o cara só sabia o básico de idade média, ele ia marcar que a mulher não era valorizada. Só que a questão queria a exceção da regra.
Por quê? Porque a prova em si estava valorizando, elevando a figura feminina. Aí o cara olhou uma questão de idade média e ele só tem um estudo passivo, ele vai marcar o quê? Ah, a mulher na idade média era vista como uma... Como nada, como mercadoria. Sim. Vou procurar aqui diz que a mulher não era valorizada. Só que a questão eu queria que você marcasse é que a mulher era valorizada, porque o comando queria a exceção da regra. Então se o cara só tinha esse estudo passivo, acabou, ia errar a questão. Lembra dessa questão? Lembro dessa Esse é questão. o tipo de questão que quem estuda gosta. Gosta, cara. Tu quer falar sobre isso? Sobre essa? Não? Pois é. Então, e outra coisa, o FDM falou sobre tabela periódica. Na UEMA a mesma coisa. Todo ano. Todo ano. Localização dos elementos na tabela periódica. Família período. Batata. Tu não sabe localizar elementos na tabela periódica, fechou esse vídeo, vai estudar. Esse ano vai cair alguma coisa relacionada a isso. Eu não sei se tu tem essa impressão ou vocês têm, mas a química geral parece estar tudo interligado. Exemplo, números quânticos. Quando você vai identificar um número quântico, o elétron, você faz a distribuição eletrônica, tem que saber família, período, o elétron em si, onde ele está, se ele está no S ou no P. E para você chegar nesse ponto, você praticamente destrinchou ali a metade da química geral. Exatamente. E Só, rapidão, falando, eu lembrei uma vez, 2016, tava lisão. liso. Aí, que ele falou agora sobre números quânticos, né? Uhum. Ele já dava aula. Aí eu falei, deixa eu ir nessa aula e tal. Aí, quanto é? 50. Aí eu falei pra ele, ó, eu só tenho 20. Ele, bora, eu te levo. Aí, beleza, eu fui com ele assistir a aula. Você aí não ele... lembrava, não? Eu lembrava, eu lembrei. Aí ele falou assim, bora, eu te levo. Aí, beleza, aula lá, revisão, química. E ele falou na aula sobre números quânticos, né? Eu lembrei agora que ele falou números quânticos. Aí ele falou sobre números quânticos. E ele disse assim, olha, todas as vezes que vocês vão estudar sobre números quânticos, lembrem que é como vocês estivessem procurando o endereço da casa de vocês. Toda vez que for número quântico, é endereço. é massa. Ou seja, o que eu quero falar com isso? Que muitas das vezes as coisas ficam marcadas na gente em relação ao estudo, em relação aos macetes ou aos momentos marcantes. A didática, né? Exatamente, igual o Luana falou. Inicialmente, a primeira coisa que ela disse, para estudar, eu já tinha que ter um local. Ou seja, eu acredito que o local onde ela estudava, as frases, os macetes, já ficavam marcantes na cabeça dela. Se tu estuda criando ali uma loucura assim, só para descontrair, onde ocorre o crossing over, né, na meiose, é no paquíteno da prófase 1, né? Aí eu lembrava, paquíteno. Aí o que eu fazia? Pra eu lembrar que ocorria o crossing over, eu lembrava de Paquita da Xuxa. Acabou. Aí o crossing over é um X, eu lembrava de Paquita, é no paquíteno. Era o X da Xuxa. Tu cria essas besteiras, tu jamais vai esquecer, pô. Tu não esquece. Vocês falaram algo muito interessante quando falaram que sempre cai tabela periódica na UEMA. Então, daí a gente já vê que a UEMA é muito previsível. Alguns amigos e amigas me mandam mensagem, aluno, o que eu tenho que fazer para passar no CFO? Faz o básico. É verdade. Faz o básico. Tem gente que quer assinar 5 plataformas de uma vez só e fica nessa loucura. Não, faz o básico. Assiste a aula. É importante ter o estudo passivo. certeza. Depois passa para as questões que vai dar certo. Isso é muito importante porque as pessoas acabam se frustrando. Porque, por exemplo, eu assinei 5 plataformas. Cara, tu não vai acompanhar as 5 plataformas. Não vai. Aí tu não vai acompanhar as 5 E plataformas. se acompanhar, não passa. Tu vai se frustrar. Tu vai dizer assim, eu sou uma merda, eu não consigo estudar. É a mesma coisa que criar metas. Lá em casa eu estudava por algumas apostilas muito boas e por alguns livros, né? Aí eu criava metas. Só que eram metas inalcançáveis. Dá um exemplo aí, dá um exemplo. Por exemplo, fechar uma frente toda em um mês. Aí eu que fechava o mês, eu dizia, eu não consegui, eu não vou passar no CFO, eu sou uma merda, eu sou um burro. E não é assim. Se você criar metas inalcançáveis, se é inalcançável, você não vai alcançar. Nós somos humanos, nós não somos máquinas. Todo mundo já passou por esse complexo de inferioridade. Já. Estudando para UEMA, estudando para CFO ou medicina. Mas às vezes a gente que se coloca nesse lugar. Porque a gente não conhece os nossos limites, a gente não sabe como fazer aquilo. E é por isso que é importante a gente entender como fazer, né? E é bom recalcular a rota, cara. Recalcular. Se você criou uma meta aqui
Se você percebeu que você não conseguiu alcançar essa meta, você não vai desistir, porque é muito normal, assim, psicológico, eu não sou psicólogo, né? Mas psicologicamente, falando pela minha experiência, quando eu não alcançava a meta que eu colocava, eu ficava muito triste, desanimado, eu pensava em desistir. É importante recalcular a rota. Pô, não consegui isso aqui, vamos pra frente, cara, vamos continuar estudando o que que eu preciso estudar. Chega ali, o que que acontecia comigo? Eu ficava num ciclo vicioso. Eu não estudava, eu criava metas, não conseguia alcançar a meta. Passava a noite inteira ansioso porque eu não conseguia estudar durante o dia corretamente. Passava o dia mal porque eu não dormi bem. E daí na hora de dormir, aí dormia durante o dia porque eu não dormia durante a noite. À noite passava a noite inteira acordado ansioso porque eu não estudei e ficava nesse ciclo. Por quê? Eu não recalculava a rota, eu só ficava depressivo, entendeu? É isso mesmo. E outra coisa, como eu falei aqui anteriormente, facilitem a vida de vocês. Exatamente. Quer passar, facilita a tua vida, cara. Não fica inventando, eu vou fazer curso A, B, C, D ao mesmo tempo. Não, facilita. Segue ali uma linha de um curso e faz o mínimo necessário para tu ser aprovado. Porque o máximo você não vai conseguir fazer. A gente é ser humano, não consegue, pô. Tanto que tu falou, tu fez 300 questões uma vez só. Não Uma foi? vez. Exatamente. Aí nos outros dias eram 100, 150, 120, 90, 50. E eu fui pra terapia, né? Fui falar pra minha psicóloga e foi exatamente isso que ela me falou. Entende uma coisa, você não vai. Eu cheguei pra ela e falei assim: eu fico muito perturbado porque eu quero finalizar todos os conteúdos antes da prova. Ela dizia assim pra mim: você não vai finalizar todos os conteúdos antes da prova. Aí eu digo isso pros meninos do método, eles ficam assim ansiosos ali em física, matemática e tal. Eu digo, cara, se tu é ruim em física em janeiro, tu não vai ser o mestre em física dia 1º de dezembro. Tu pode conseguir melhorar. Tu pode conseguir acertar uma, duas questões, mas isso não vai te travar. São 60 questões, cara. Mas o aluno tem que fazer a parte dele também. Tem que fazer a parte Se eu dele. tô indo pro cursinho, tô mal em física 1, ou então tô ondulatório, que é um pouco mais Ondulatório. complicado. Tá mal. Não aprendeu muito bem no cursinho, ficou na dúvida. Chegar em casa, pô, pega uma videoaula, vai fazer questão. Tem que correr Exatamente. atrás também. Senão, vai ficar muito esperando a melhora de outro. Não vai. Mas tu também não vai jogar as cartas porque tu é ruim em física, pô. Vai atrás. Tu vai focar pra acertar o máximo, fazer o máximo que tu consegue, mas tem biologia, tem química, tem história, filosofia, sociologia, tem linguagens, tem a redação que pode fazer você entrar pras vagas. Isso é muito importante também. Exatamente. Vocês falaram praticamente de várias disciplinas e divisão delas. E na UEMA, a gente percebe que tem divisão em 3 áreas, Sim. que é linguagens, humanas e exatas. E o peso dessas 3 áreas é muito significativo para aprovação. Por exemplo, na UEMA não pesa quase nada humanas. Mas em compensação exatas, o peso é A natureza altíssimo. lá em cima. Então, aí já está a questão do estudo dirigido. Eu gosto muito de humanas, beleza, mas a prova não gosta. A prova gosta de exatas. Esse Então- negócio de eu sou de humanas, se tu é vestibulando e fica falando, eu sou de humanas, esquece isso daí, tu é de tudo. É como se tivesse invertido a ordem da prova. Por exemplo, na minha época tinha a segunda etapa. Sim, Hoje não tem. não tem. Mas é como se tivesse, por quê? Porque, como ele falou, humanas não tem tanto peso. Então você vai direcionar seu estudo para que tenha mais peso. Mas aí, isso não quer dizer... É direcionar, pessoal. Direcionar. Não é, pelo amor de Porque Deus. que acontece? Não excluir as outras Lembra que nós matérias. falamos que ciências humanas Porque o inverso também é verdadeiro. Se você for mal em humanas, você está lascado. É Não verdade. é verdade? Porque Em assim, 2000 se você for muito bem em humanas, Sim. você não vai ter uma nota muito alta. Mas se você for mal, você vai ter uma nota muito baixa. não é Você assim? precisa ser equilibrado. Tanto que tem a questão do desvio padrão, né? Ali na prova. Humanas me tirou em 2022. Porque eu sabia que eu não era tão bom em natureza e eu sabia que eu era bom em linguagens. Então, o que foi que eu fiz? E eu era bom em redação. Aí eu, idiota, passei horas querendo fazer uma redação perfeita, beleza. Fui pra natureza, fiz natureza. Fui pra linguagens, beleza. Acertei 13 de 15 das de linguagem, ó. Massa. Excelente. Não- Difícil, viu, fazer Não isso. tive tempo Não, é de ler questão de sociologia facílima, não tive tempo. Por quê? Não administrei minha prova e não tive equilíbrio. Prova da UEMA, principalmente, é equilíbrio. Porque, por exemplo, eu tava 106 no quádruplo, fui para 0,4. Por quê? Eu equilibrei minha prova.
entendeu? Eu tive o meu espaço na redação, tive o meu espaço em natureza, ciências humanas, linguagens, equilibrei essa prova. Você fica ansioso? Fica. Com certeza. Tu vai pro quadro por sem estar nas vagas. Isso é muito difícil. Mas lá no fundo a gente sabe que a gente fez um bom trabalho. Você sabe, Entendeu? você sabe que você... Não, eu cumpri aqui eu combati o bom combate. Sim. Posso até não passar, mas eu fiz o máximo que eu podia. E Desde- outra coisa, Ah. você não vai passar no CFO, não vai ter êxito na aprovação se você não revisar o que você estudou. Esquece. E quando eu falo revisar, não é esperar a revisão do cursinho. Ah, comecei em janeiro o curso, aí em outubro, agosto, começam as revisões. aham. Aí não, você não vai passar. Por quê? Porque existe a diferença entre aprender e aprender. Se eu explicar para vocês aqui alguma coisa de medicina, eu como médico explicar para vocês, vocês vão entender, vocês vão aprender. Mas se eu perguntar daqui a um mês, vocês não vão nem... Não, o FDM falou alguma coisa assim, eu entendi, mas não lembro muito bem. Por quê? Porque vocês não revisaram. Por que que eu falo isso? Não pode esperar a revisão do cursinho. Não pode. Na minha avaliação, como é que o aluno tem que revisar? Por exemplo, começou o cursinho em janeiro. Fevereiro ou março, você ali revisa tudo que você viu por conta própria. Como? Tira 3 domingos seguidos, ou então tira um horário à noite, para revisar o que você viu em 1 mês ou 2 meses passados. Sim. Como? Em forma de questões, em forma de resumo, sei lá, em forma de aulas resumidas. Então você tem que revisar, não dependendo da revisão do cursinho, senão não passa. Não pode. Isso na minha visão, claro que Não. cada um tem uma opinião. Queria falar? Eu ia falar sobre essa questão de exatas, o peso. Eu acho que o que foi mais importante para minha aprovação no CFO esse ano foi exatas. De 20 questões, eu consegui acertar 18. E isso foi muito importante. Eu acho que foi algo que me colocou ali Destruiu a prova. Caraca. entre os primeiros lugares. Porque se tu pega o mesmo número de acertos em ciências humanas com ciência da natureza e matemática, ela é totalmente E eu já não diferente. consegui ser tão boa assim em humanas. Mas Não, mas consegui natureza- manter o equilíbrio, que é o mais Exato, importante. tá entendendo? Manter o equilíbrio. Agora me Manter diz o um equilíbrio. negócio, tu acertou 18 de natureza. Se tu fosse horrível em ciências humanas, tu ia passar? Obviamente que Pela não. pra baixo, pela pra baixo. Obviamente que Então, não. esse equilíbrio é muito importante. Falando sobre isso, sobre essa questão de revisão, como era a tua rotina para estudar? Como é que era a tua organização aí? Eu acordava ali em torno das 7 horas da manhã. Pode parecer um pouco tarde, mas acordava em torno das 7 horas, tomava meu café, banhava, aquela rotina inicial, né, que a gente tem. E 8 horas eu iniciava o meu estudo. 8 horas eu iniciava o meu estudo. Tinha algumas pausas para comer, ir ao banheiro, almoçar. Voltava novamente 1 hora da tarde. Passava a tarde toda também estudando, tinha as pausas para comer, banhar, ir ao banheiro, e eu acho que eu terminava em torno de 10 horas da noite. E como que tu dividia? Tu dividia de segunda a sexta, de segunda a sábado? O meu cronograma, ele era semanal. Então, segunda-feira eu já tinha noção de quais matérias eu iria estudar e de qual maneira eu iria estudar. Eu sempre colocava física e biologia segunda-feira. Terça-feira eu colocava química e geografia. Eu tentava intercalar áreas diferentes Pra não ficar chato, né? para não ficar chato. Geografia é humanas, mas depois eu estudava química. Dava uma... Eu fazia Então isso eu também. conseguia Todo mundo intercalar fazia áreas isso. diferentes. E era muito interessante pra mim, deu certo pra mim. Então, estudava através assistia aulas, depois fazia questões. Aí, final de semana, eu deixava pra exatas. Sábado deixava pra Pra exatas. dar uma apertada Fazia a mais. muitas questões de física e matemática. Sábado, questões de física e matemática. Domingo, simulado. Todo domingo ou tu Todo intercalava? domingo simulado. Todo domingo. Tu fazia o simulado, tu preparava o teu próprio simulado, porque tem a plataforma, ela pode criar, né? Tu coloca ali 60 Eu questões. fazia através da plataforma da de plataforma. estudos. Tu fazia as provas anteriores? Sim, Fazia? fazia as provas Também não? anteriores. Também. Ninguém. É impossível, ninguém né? É impossível. Deixou de fazer alguma prova antes. É preciso Impossível. fazer a prova da UEMA. É preciso. Até você vai conhecer a prova, E né? falando sobre prova anterior, não só da UEMA, vocês faziam de outras universidades? Sim. Qual que tu fazia? Eu fazia o Enem e o ERG. O ERG, O ERG, FUVEST, FATEC. FATEC, o UEL, já ouviram falar? Londrina. Londrina também. Parece muito com a UEMA. São o UEL. provas irmãs que a gente Muito chama. parecidas. Provas irmãs, Mas a provas UERJ parecidas. é muito interessante.
a similaridade com a UEMA é muito, muito. grande. Já teve questão que caiu na UERJ e caiu quase idêntica na UEMA em 2019. O estilo. Sim, teve no ano que eu fiz, teve um ano, no ano que eu fiz, que eu passei, né, que eu fiz várias vezes, só que eu passei. No ano que eu fui aprovado, teve uma questão que eles queriam até anular ela. Porque a UEMA praticamente plagiou uma questão da FUVEST, só alterou o dado. Era a mesma imagem, o mesmo enunciado, o mesmo comando da questão, só mudou os números. Para ver como é importante treinar por provas de outros vestibulares. Inclusive, nós tivemos uma questão de física na UEMA que era idêntica ao ITA. Idêntica. Já não tem o ITA já não tem nada a ver com a UEMA, mas teve uma questão de física parecida, né? idêntica. E sobre esse negócio de fazer provas anteriores, se você quer fazer CFO, medicina na UEMA, fazer as provas anteriores te deixa experiente com a UEMA. Você entende o formato da prova e você estuda de acordo com esse formato. Parece que é algo até espontâneo. Não sei se aconteceu com vocês. Se tu vira especialista da UEMA, pô, tu sabe o que vai cair, tu sabe como vai cair, tu sabe como vai ser o contexto. Mas, sobretudo, montar uma estratégia de prova. Porque você pode até fazer as provas antigas da UEMA, mas quando eu chegar lá no local de prova, como é que eu vou fazer essa prova aqui? Por onde eu vou começar? Eu inicio por redação, começo pela prova, começo por exatas, humanas, como é que eu vou iniciar? Como foi que tu fez isso? Eu tinha uma estratégia de prova, então eu comecei por exatas, que eu acho que era a área mais que eu tinha mais facilidade no caso. Sim. Aí depois passei para as obras, que era linguagens, e depois humanas, por fim, a redação. Deixou a redação por último. Deixei a redação por último. Botei fé. Por isso que eu digo que é muito individual. Cara. É muito individual. Geralmente a galera começa a redação e depois pra uma melhor, né? A minha ansiedade não me deixaria fazer a redação por último. Né? Eu não ia já cansada, né? Eu não ia conseguir responder uma questão pensando que tinha uma redação inteira. E saiu 9,5. Saiu 9,5. Saiu 9,5 na redação. Cara, a minha estratégia era parecida, só que a redação vinha antes. Assim, eu sabia que eu era bom em redação. Dou aula de redação desde 2020, então eu sabia que o meu ponto forte era esse. Então, beleza, só que eu não cometi o erro aquilo que a gente voltava, né? Não ficar no ciclo vicioso. Entender o que foi que fez eu não passar na UEMA. Eu entendi. Eu não passei em 2022, né? Eu não passei em 2022 por quê? Porque eu não tive estratégia, não controlei o tempo, passei muito tempo na redação. Porque eu sou bom em redação, eu tenho que passar 3 horas pensando em fazer uma redação perfeita. O que eu coloquei na minha cabeça? Eu vou fazer o que eu consigo. Eu não vou passar, porque às vezes na redação a gente trava. Já aconteceu com vocês? Tu tá ali no raciocínio, aí tu trava, aí tu fica. O que de perfeito eu posso... Não, que perfeito, cara. Coloca o que tu consegue. Aí eu falava pra mim mesmo. Tu não tem tempo, vai embora. Tu não tem tempo, vai embora. Nessa que eu tirei 10 ainda. Tu não tem tempo. E agora, cara, vou repetir odierno. Não tenho o que fazer, não veio outra coisa na minha cabeça. Vai embora. Fiz em 1 hora. Eu coloquei isso na minha cabeça. Por quê? Porque senão eu ia cometer o mesmo erro da última prova, que era não ter tempo para ler uma questão grande, mas era fácil. Que não podia errar. Que não podia errar. Entendeu? Então, você precisa ver onde você está errando e entender o formato da prova. Faça provas anteriores, isso vai te ajudar bastante. E é o nosso próximo tópico, né? Rotina de questões e simulados. Estou fazendo o simulado no domingo. Domingo. E entender o modelo de prova, o estilo da UEMA. Quando você entende o estilo da UEMA, parece que é uma chave assim que vira na tua cabeça. Vira a chave na tua cabeça. É um insight. Tu fazer isso também? Com certeza. E é uma atividade fácil de fazer, entre aspas. Porque é você responder as provas anteriores e ir atrás das provas irmãs, como de Londrina, do Rio de Janeiro, Estadual do Rio de Janeiro, sim, da FUVEST. Sim. Então, assim, algumas questões da PUC também, um pouco parecido com o EMA, não muito como da de Londrina, mas um pouco parecido, com um comando mais curto. Enfim, é isso mesmo. Entender essas questões muito parecidas é importante, mas também tu não vai responder questão só se for da UERJ ou só se for da UEL. Tu vai responder toda... Por exemplo, tu estudou aqui, estudei genética, primeira lei de Mendel. Aí tu vai botar lá só o UERJ, o UEL, 1 hora vai acabar. Faça de outras. Por quê? Para fixar aquele conteúdo. Independente se é uma... Por exemplo, eu já vi questões que estavam até mal formuladas, que foram até anuladas, mas te ajuda, pô. Tu aprende, tu vai olhar aquela questão, tu vai entender o que ela quer falar. Isso é muito importante. Sabe que tipo de questão eu gostava muito? Questão conteudista.
O que é isso? Aquela questão grande que você aprende com cada alternativa. Por exemplo, VOF. Sim. Era uma questão que era um resumo, O resumo. de um assunto, por exemplo. Tem uma questão da UEMA, acho que era de 2012, 2013, não lembro, que eu passei em 2013. Sim. A questão anterior, que era uma questão que era metade da página, mas a questão abordava ligações químicas, tabela periódica, distribuição eletrônica, do spin para você encontrar. Enfim, era uma questão conteudista que revisava o assunto da metade do primeiro ano. Não sei se teve essa questão. Não. Antiga, né? Era novinho. Era novinho. Tinha 3 anos. FDM, só uma dúvida aí. Quando tu passou, tu é de qual turma no CFO? Qual o número da turma, o número? Eu sou da turma de Thiago Ferro, que ele foi a óbito. Eu sou da 29, eles vão ser da 30. Tu lembra da Minha turma? memória é ruim. A minha é a mesma que era de Thiago Ferro, que ele sofreu um acidente antes de ir pra Qual academia. foi o ano? Bora fazer um cálculo aí agora. Agora é o teste. Eu acho que era 2013. Deixa eu olhar 2013, a aqui. gente Eu tá em tenho aqui 2024. eu tenho aqui um drive do que eu já fui aprovado. Aí eu vou ver. Minha memória é ruim. E agora, enquanto ele tá pesquisando, bora continuar aqui. Beleza, tu tinha essa rotina e quando chegou perto da prova, tu mudou alguma coisa, estratégia de revisão? O que foi que tu fez aí? Chegando ali 3 meses, 2 meses, 1 mês antes da prova. Chegando perto da prova, eu priorizei os simulados. Simulados, né? Simulados. Se eu fazia o simulado uma vez na semana, eu já aumentei aí Aumentou. o número de vezes que eu fazia durante a semana. Eu já fazia umas 2 vezes na semana ou 3 vezes. O simulado que tu fazia 60 questões de redação em 5 horas, ou tu dividia isso? Fazia um simulado de redação na semana e questões no domingo? Às vezes eu fazia só o simulado de questões. Só simulado, né? Outras vezes eu fazia só redação. Aí depois eu fazia como se fosse no dia da prova mesmo. Testando o tempo Sim, de tudo, sim. né? Tu fazia isso aí também, né? Fazia. Tentava finalizar a prova em 3 horas. 3 horas? 3 horas, batido. Assim, em relação a simulados. Quando chegava, eu estabelecia um limite. Normalmente a prova da UEM ela vem em novembro. Esse ano que ela veio em dezembro, mas 1º foi de dezembro. dia 1º, então praticamente Arrastando. 31, 32 de sim. novembro. O que acontece? Chegava ali, eu tenho até julho para agosto para tentar fazer o máximo de conteúdo e questões e simulados periódicos. Sim. 2 simulados no mês, mas quando chegar em agosto eu quero ter o máximo de conteúdos e focar no máximo mesmo de simulado e questões. Para chegar bem demais na prova. Eu e Dodô, a gente se aproxima muito porque a gente dava aula. Sim. Isso era muito difícil, assim, pra minha cabeça, às vezes. Nesse último ano, foi o ano mesmo que eu passei o ano inteiro dando aula, ser aluno e ser professor ao mesmo tempo. Você dá aula para pessoas que querem passar no CFO E e você você vai também quer passar no A gente CFO. passou por isso. Eu, depois ele Depois e agora eu. tu. Depois Na eu. ordem. Foi na ordem. Foi na ordem. E isso é um pouco difícil. O que eu fazia? Por exemplo, eu era professor de redação. Só que eu não poderia eu mesmo corrigir a minha própria redação. Aí eu ia lá onde ela ia amar. E errava. Não existe redação perfeita. Não. Eu ia errar sempre. Eu ia errar um monte de coisa. Entendeu? Certeza. Então é bom você também ter a humildade de saber, pô, eu já sou muito bom em tal área. Mas tu não vai te elevar tanto assim. Baixa a bola, calma, entendeu? Faz os teus simulados. Porque às vezes quando a gente chega muito afoito na prova, a gente leva bomba naquilo que a gente menos espera. Por exemplo, eu levei bomba em tempo de redação. Eu sempre digo que eu fui muito privilegiada, né? Porque eu tinha os meus avós ali para me dar assistência. Agora, aquelas pessoas que precisam trabalhar. Aí. Aquelas pessoas que precisam, além de estudar, precisam se manter também. Então, não tem aquele tempo todo para estar estudando. É mais difícil. A minha rotina, ano passado, que eu trabalhava, era assim, eu dava aula no Ânimos. Eu comecei, quando chegou perto da prova, eu recebi a oportunidade de dar mais aulas em outros cursinhos e também no Ânimos. Aí o que eu fazia? Geralmente o meu horário, onde eu dava, nos cursinhos que eu dava aula, começava sempre 9 ou 10. Então eu acordava mais cedo, tipo 6 horas eu precisava estar na cadeira estudando. Pra eu ficar, se eu ia dar aula 10, eu ficava até 9, 10, 9 e 20 estudando. Aí banhava, me arrumava e ia dar aula. Só que como eu trabalhava dando aula, eu tinha que preparar material, preparar a aula dos alunos. Um professor, ele não chega na aula do nada, vou dar aula. Não, tu tem todo um trabalho por trás. Então, eu precisei organizar minha rotina muito para isso. Quando a gente trabalha e estuda, a briga é maior. A briga. Porque assim,
quando eu só estudava, eu tinha mais, obviamente você tem mais tempo para estudar, claro, mas quando as contas começam a bater na sua porta, que você tem que se manter, que você começa a trabalhar, aí é complicado. Eu lembro que eu fazia cursinho na Coab, e aí eu tinha aula com Jorge Gama, tinha aula com vários professores renomados, professores bons, que inclusive hoje continuam dando aula. Sim. E inclusive dando aula no método, né, professor Jorge Gama. E aí eu tinha aula de manhã no cursinho e ficava à tarde estudando no curso. Só que aí nessa época eu não trabalhava, meus pais moravam no interior, e aí tinha que pagar o almoço, né? Tinha que pagar o lanche. Aí eu, caracas, não dá. E na UEMA, o almoço era de graça nessa época. Jorge Gama deve lembrar. Aí Ainda é de graça. Ainda é de graça ainda, né? Aí a gente ia pra UEMA, né? Só que aí chegou uma hora que na UEMA colocaram catraca no refeitório. Só podia almoçar quem era aluno. Aí eu, caracas, já sei. Vou fazer algum curso na UEMA pra eu almoçar de graça. Era na Coab, pegava o EMA em base. Aí... fiz o EMA Medicina Veterinária, passei, me matriculei, aí eu tinha aula no cursinho de manhã, ia para o EMA, almoçava e voltava para o cursinho e ficava à tarde, de noite. Então, isso antes de eu trabalhar. Em grego, estratégia. Aí, só que chegou uma hora que não, que as contas começaram a bater na porta, aí comecei a dar aula, e aí, igual vocês dois que davam aulas. Cara, mas tem uma coisa que parece ser muito louca, mas quando eu não trabalhava e só estudava, eu não passei. Mas quando eu trabalhava e estudava, eu passei. E eu lembro de Ana, minha amiga que faleceu, que ela me disse, que ela dizia isso. O cara quando estuda, e parece que ele fica mais disciplinado, porque o tempo dele é menor. Porque quando tu tá em casa o dia inteiro, tu pensa, ah, não, eu tenho a tarde todinha livre, eu posso aqui ficar Mas o William tem um viés aí. Tem. Sabe é uma linha viés? tênue. Não sabe qual é o viés? Uma coisa é eu trabalhar a tarde toda ou a manhã toda em pé na rua grande de uma loja. Com certeza. E uma coisa é eu trabalhar como professor, pô. Dando aula. Quando tu falou aí que começou a trabalhar dando aula, é um trabalho, deixa você cansado. Mas você tá sempre estudando e até mais do que quando você é apenas estudante, porque você vai ter que dar aula. Sim, eu lembro que no meu curso de Química, Robert, ele foi meu aluno, e aí eu tinha muitos alunos no meu curso. Aí terminou a aula de Química, eu dava aula de Química, Biologia e Física. Aí chegou um aluno com a questão de matemática para eu fazer no quadro. Aí, FDM, essa questão aqui. Aí eu fiz, aí o Robert estava até nessa cena. Aí faz aqui, tipo, acho que era para testar, não sei. Aí eu fiz a questão. Ou seja, quando você é professor e estudante, a responsabilidade de estudar, ela aumenta. Tu é doido. Ela O aumenta. meu maior medo era passar vergonha em sala de aula. Aluno me fazer uma pergunta e eu não sabia responder a pergunta dele. Para testar. Aluno gosta de testar. Até hoje lá no curto método, o aluno vem assim, professor, tal coisa, tal coisa. Aí eu respondo ele, mas por que tu quer saber isso? Não, só pra saber mesmo. Pra testar. Tu sabe que é pra testar, né? Tu sabe quando é pra testar ou quando é dúvida. Mas tu recebe dúvida, assim, de matéria que tu não dá aula? Com certeza. Tu não recebia, não? Em teste de matemática. Eu nunca dei aula de matemática na minha vida. É química, aí veio com uma questão lá pra mim, biologia, radiação, física, eu acho, não lembro. História, português. Essa semana, viu, professor, aí tinha uma questão que se era cartão, se era charge. Isso aqui é cartão ou charge? Liga pra frente. Não, tem aluno que às vezes também, né? Sim, mas continuando sobre essa questão de modelo de prova, então, com os simulados tu conseguiu entender o modelo de prova? Consegui entender. E através das reprovações, como eu já Quantas falei. reprovações? Eu fiquei 3 anos estudando, né? Tenho 20 anos, como eu iniciei com 17. Então eu fiz, eu acho, 4 provas, porque teve o tempo da pandemia que foram 2. Sim. Então, 3 anos, 4 provas. 4 tentativas, né? Sim. Eu percebi no meu estudo, não sei no de vocês, que a gente sempre percebe alguma progressão das provas. Por exemplo, tu fez 4 provas. Da primeira para a segunda, tu viu alguma mudança ou tu viu essa mudança a partir do ano anterior que tu realmente teve um insight? Ou tu via alguma progressão de uma prova para outra? Tu se refere aos número de assuntos? acertos, desempenho. Sim, desempenho. Através das reprovações, eu pude entender como é que a UEMA trabalhava. Então, preciso estudar o quê? Mais exatas. Preciso focar mais em matemática. Preciso focar mais em física. Preciso focar mais em química. Aí, através daí, eu consegui entender como é que eu tinha que fazer, né? Dodô, quantas tentativas? Acho que é até difícil de contar, que foram muitas. Foram muitas. Eu saí do ensino médio, eu tentei 4 vezes. Tu saiu do ensino médio já querendo CFO? Já, querendo CFO. Todos os anos possíveis para fazer CFO, eu fiz. A gente percebe uma recorrência das pessoas que tentam muito, né? Sim, e assim, né, no meu caso, eu batia muito na trave.
A primeira vez que eu fiz, saí do ensino médio, aí eu fiz logo. Aí, na época, eram as 2 etapas. Aí eu classifiquei pra segunda etapa. Aí eu, pô, novinho, classificou pra segunda etapa. Tô dentro, pai. Beleza. E eu classifiquei dentro das vagas, dentro do quadro, pô, tipo, dentro eram 45 vagas a 50, não me lembro exatamente. E eu tava ali dentro das 45 a 50 vagas. Eu vou pra segunda etapa, eu vou passar. Aí eu não passei. Aí no outro ano, de novo. Segunda etapa, classifiquei, segunda etapa. Não passei. No outro ano, aí acabou a segunda etapa. Aí foi uma etapa só. Aí beleza, aí classifiquei, não fui pra segunda etapa, vou pra redação. Aí eu classifiquei de novo. Aí eu comecei a dar aula e tal. Aí beleza. Aí veio a prova de 44 questões, não sei se... 2021. Foi no tempo da pandemia. Eu lembro da obra literária, Macunaíma. Exatamente. A minha redação foi sobre Macunaíma. Uhum. Dividiram a prova em duas, na verdade. Sim. Aí o que aconteceu? Nesse ano, eu passei para a segunda etapa 2 anos seguidos já. Não é possível, quando eu vou passar agora novamente. Uhum. Já classifiquei, quando não tinha só redação, eu classifiquei. O que aconteceu? Prova 44 questões, veio super difícil. Um nível altíssimo. E foi quando eu comecei a dar aula mesmo para vestibular. Uhum. Aí eu classifiquei e tal, fazia maior propaganda. Nesse ano, nem classifiquei para redação. Aí o que aconteceu? Eu não sei. Eu já tava com uma bagagem de 2 a 3 anos e eu não consegui nem classificar para ter redação corrigida. Eu acho que eu errei muito em relação à soberba. Em falta de humildade, de verdade. Aquela questão que eu falei, A né? humildade Baixa a tem bola, usar baixa pra a você bola. mesmo, Um exemplo. No ano anterior, eu tinha feito 14 de 15 em linguagens, em literatura. E quem faz o EMA sabe que isso é muito difícil. Muito difícil. E eu fiz 14 de 15. Sabe o que eu fiz? Durante o ano? Vou nem ler a obra. Eu vou só fazer questão, Não chega pode. lá, Aí tu pegou a redação com o tema que era da obra. que era da obra. E pior, eu fiz ali 7, 8 de 15 só de linguagens. Não apareceu. Foi mal, Quando né? saiu assim, ó, lista dos classificados, eu vou clicar, vou achar meu nome. Nada. E para explicar para os alunos? E pra explicar. Difícil. Eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu fiz a prova da UEMA. Uhum. Quantas questões eu acertei? Quantas? 20 e poucas questões. De 60? Tava no meu quarto, deprimida. Meu primo chegou pra mim, e aí, Luana, acertou quantas? Eu disse, 20 e poucas questões, não tô me recordando quantas foram. Ele só olhou pra mim, vai estudar. E Pronto, Na lata. na lata. Cara, mas é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente sabe no caminho que a gente percorreu durante todos esses anos que muita gente desiste. E isso me deixa muito triste. Sim, sim. Porque tem gente com potencial altíssimo, mas que aceita o que tá no caminho. Por exemplo, eu quero CFO, mas aí a família pressiona, aí Faz eles... outro curso. Vou fazer psicologia, eu vou fazer odonto, eu vou fazer outro curso, por quê? Porque eu preciso fazer uma faculdade para poder dizer para minha família que eu tô fazendo uma faculdade, que eu não sou um vagabundo, que tô só estudando. Então, assim, se você tem um sonho, vá até o fim, cara. Vai até o fim. Porque só não vai passar quem desiste. Tá aqui, eu tentei 4 anos. Luana, 3 anos. Dodô, 4 também. pra medicina, quantos anos? 4 a 5 anos. Mas assim, foi um caminho que você vai colhendo os frutos e você percebe que Que é vai alguma conseguir. mudança. Então, Que é por alguma exemplo, mudança. eu queria medicina e aí não dava. Aí eu passava para algum curso, não me encantava e também não caía naquela pressão externa de fazer um curso para mostrar para alguém. Só pra fazer. E só para fazer, como eu falei, veterinária. Sim. Né? Me formei em biologia também, era professor de biologia tanto do estado, do concurso que teve, quanto do meu cursinho, quanto em escola particular, no colégio paralelo e no exclusivo global. Então eu dava aula no estado, eu era formado em biologia, passei nesse concurso do estado, no paralelo e no exclusivo global, antes de passar em medicina. Até chegar em medicina, passei em química na UFMA, depois medicina veterinária na UEMA para poder almoçar de graça, depois CFO, depois, enfim, aí passei em medicina, aí me formei. Mas assim, o caminho é longo. Você vê que Dodô ele não passou de primeira. E ele é inteligentíssimo. É muito Tu não difícil passou de uma pessoa que primeira. passa de E tu é primeira, inteligente, cara. tirou 10. Ela também não passou de primeira, inteligentíssimo. Então assim, Fechou a natureza todo mundo tem suas praticamente. dificuldades. Passar de primeira não é fácil. Mas é importante você não desistir, cara. É aquela frase que a gente sempre fala, porque a gente passou por isso. Só não passa quem não desiste. Quer dizer, Quem desiste. eita merda. Vai Só topar. não passa quem desiste, cara. Quem desiste. Se tu desistir, tu não vai passar de qualquer jeito, bicho. Entendeu? Mas falando sobre esse negócio de passar ou não passar, beleza.
teve ali a progressão, fez a... Quando a gente termina a prova, não sei se vocês tiveram a sensação, a gente sabe. Sabe? Tipo assim, eu nem precisei ver o gabarito, mas eu tinha uma sensação ali boa, cara. De, rapaz, tu teve a sensação? Tive essa sensação. Quando eu entrei na sala de prova, eu tava muito nervosa mesmo. Mas na medida que eu ia fazendo a prova, que eu sabia que eu tava na minha cabeça, talvez eu esteja indo bem. Então, quando eu finalizei a prova, eu sabia que tava no rumo certo. Quando tu saiu assim da escola, tu já tinha a sensação? Ou não? Rapaz, eu saí assim, meio animado, assim, com um negocinho lá no meu coração, assim, tu não? Saiu um pouco. Mais ou menos, né? Mas e aí, quando tu saiu no quádruplo, tu saiu em qual posição? Em nono lugar. Nono lugar. E qual foi a sensação do quádruplo ainda, sem ser a final? Eu nem olhei o resultado. Primeiro, já vieram, foi me falar pelo celular, no WhatsApp. Ei, tu passou em nono lugar? E eu fiquei, não é possível. Não é possível que eu passei em nono lugar, eu vou olhar agora. Naquele momento me veio felicidade, gratidão, principalmente, né? Mas eu ainda tinha que focar na segunda etapa. Eu não podia dar o brado de vitória ali naquele momento. Aí Tinha tu que ficou focar na segunda segurando. etapa. Redação, né? Foi dia Redação. 16 de dezembro, certo? Foi por aí. Foi por aí. Aí, 11 de janeiro, às 12h46 da manhã, como é que foi essa sensação? Passou no jornal, inclusive. JMTV. Veio primeira edição. aquele nervosismo. Eu lembro que meu pai estava de serviço, ele estava chegando em casa, né? E, mais uma vez, me mandaram no WhatsApp. Foi, né? E aí, segundo lugar, 02. Aí eu, como assim? Não pode ser. Olhei mais uma vez, comecei a chorar e a gente se abraçava ali em casa. E aquele sentimento de felicidade. Tu é conhecido assim, sabia? Lona Leal, 02, sabia? A 02. Essa sensação Já fica marcado. é inexplicável, cara. É inexplicável. Tu sentiu isso aí também, Dudu? Tu chorou? Não, eu pensei que eu ia chorar. Não chorou, bicho? Eu sempre falava, quando eu passar eu vou chorar tanto. Eu pensava isso também. Vou Quando chorar passar em tanto. medicina, Eu não chorei. Ah, eu chorei demais. Não chorei, Tu é não. doido, né? Tu é doido. Parecia que um peso, assim, saiu das minhas sabe o que costas. aconteceu comigo? Não tem quando em filme explode uma bomba e no final fica assim um som bem agudo, um som bem fino. Fica assim que ficou no meu ouvido. Loucura, bicho. Loucura. Mas aí, quando tu viu ali 02 aprovada, tu viu ali um filme na tua cabeça, passou ali tudo que tu tinha passado. Todos os momentos, assim, que eu passei estudando, todas as coisas que eu tive que abdicar. Abdiquei de amizades, abdiquei de momentos com a família, abdiquei de muitas coisas. Mas teve algo que eu não abdiquei, que foi a minha comunhão com Deus nesse momento. Então eu sempre estive ali na igreja, sempre fazendo a minha parte, e eu sabia que em algum momento Deus iria me retribuir. E ele realmente me escutou e aqui Traz um estamos. conforto, né? A fé. Tu criou ali um conexão. vínculo, uma conexão. E tu fez um propósito. Fiz um propósito. 30 dias antes da prova, eu cheguei pra Deus e disse assim, eu vou fazer um propósito contigo aqui, Deus. E eu vou ser bem direta. Todo dia eu vou me encontrar contigo e o meu objetivo é esse, eu quero passar no CFO. E além de estudar, eu também pedia pra ele. E foi isso que... E isso é muito importante, a gente também associar isso, porque nem tudo é só sobre estudo. Porque Sim. isso aqui é o caminho. A nossa finalidade é o quê? É a gente ser bem sucedido, é a gente conseguir ter uma carreira boa. Esse é o caminho só, sabe? O final desse caminho é o que vai importar pra gente. E ter esse conforto no coração é muito bom. Antes de fazer a prova, eu também, cara, eu me ajoelhei e antes da prova, a gente fica muito cansado. Uma semana cansado. antes da prova, você fica morto você fica assim, ó, cabisbaixo de tão cansado. E antes de fazer a prova, eu me ajoelhei também, orei e falei assim, meu Deus, eu não aguento mais. Eu orei mesmo, Senhor, eu não aguento mais. Durante todo o caminho de preparação da gente, tem aqueles momentos que você está totalmente desanimado para estudar. E aí, claro que eu sou conhecido assim, às vezes, por ser um pouco racional. O que eu fazia quando eu estava um pouco desanimado para estudar? Vai ter um aulão, eu vou lá. Por quê? Porque se eu estou desanimado em casa, a chance de eu não estudar é altíssima. Num aulão eu vou lá estar resolvendo questões, vou estar estudando. Vai ter um simulado, eu vou. Então, assim,
eu vejo simulados e os aulões como um suporte muito bom pro estudante. Ele tá desanimado no domingo, um sábado, tá ali cansado de estudar, tá... Enfim, aí o aulão e o simulado vai te dar tipo um up. Caraca, isso aqui eu não sabia, ó. Caraca, faz tempo que eu não estudei esse assunto aqui que o professor falou nesse aulão. Cara, aí pra mim ajudava. Aulão de véspera é muito bom. Aulão de análise de obras é muito bom. E também porque tu vê a galera, porque o estudo ele é muito isolado. Tu às vezes fica muito sozinho. Então, quando tu vai assim no aulão, tu vê a galera, tu conversa um pouco, tu dá ali no intervalo e tal, tu vê gente, porque a gente passa a maior parte do tempo sozinho. Isso é muito importante pra gente. Agora, pra gente finalizar, eu queria que nós quatro, primeiro a Luana, pudesse dar uma dica pra quem tá assistindo esse vídeo. Primeiro, eu quero te parabenizar mais uma vez. Cara, tu representa, assim, principalmente as mulheres, né? Sim. Tu é a 02 do CFO geral, né? Completo. Tu tem uma história, a gente acabou de conhecer a tua história, assim, de vida, de superação. Uma menina que veio do interior, com os pais lá no interior, a saudade da família, dos pais, deve ser muito grande. Mais uma vez, quero te parabenizar. Quem tá assistindo esse vídeo, se tu pudesse dar assim 3 dicas assim cruciais para pessoa que quer ser aprovada esse ano, qual é as principais dicas que tu pode dar para ela? Eu acho que a primeira dica que eu daria é praticar a sua autoconfiança, né? Porque em muitos momentos dessa minha caminhada que eu tive até a aprovação, eu me inferiorizava. Eu achava que eu não era capaz, eu achava que eu não iria conseguir, eu me colocava lá embaixo. Claro que você tem que manter a sua humildade. Sim. Mas você precisa entender que, através dos seus atos, através do seu estudo, você vai conseguir chegar lá. Eu vi uma frase muito interessante que os nossos sonhos, eles são portas, mas os nossos atos é a chave para essas portas. Então, você precisa abdicar de certas coisas, você precisa fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Estudar. Qual é a sua parte? Sentar na cadeira e estudar muito, muito mesmo. Aí, principal dica. Estuda. Era destruir exatas, né? Destruir exatas. Mas a gente tá dando aqui as dicas finais, porque a gente partiu de um caminho inicial, a gente passou por prova, questões, a gente passou por conteúdos, até essa dica final que não adianta você assistir esse vídeo inteiro aqui de 1 hora e não estudar, cara, porque às vezes eu vejo a galera que quer mais se motivar o tempo inteiro do que estudar. Ela precisa de motivação o tempo inteiro. Não, tem muito meme sobre isso, né? Eu passando 8 horas líquidas de estudo, 7 horas tentando financiar um Civic, quando eu for aprovado, tentando... Cara, pesquisando o preço de carro. O FDM também falava muito isso. Cara, tu ainda é estudante. Então, peraí. Tu ainda é civil, bora lá. O que tu precisa fazer agora pra tu passar? Então é importante você saber onde é que você está. Isso é o essencial. Outra dica, tenha seus momentos também de lazer. É muito importante. Você não pode só simplesmente se trancar dentro de um quarto, se isolar, só estudar. Talvez, por exemplo, final de semana eu tenho um encontro com a minha família. Vou lá socializar, vou lá conversar, vou lá tentar me manter mais relaxada, mais tranquila, é muito importante também. Não, se tu tá achando que quem foi aprovado ali nos primeiros lugares estudava ali 10 horas líquidas, esquece isso, né? Eu saía até bastante, assim, mas eu estudava na hora que eu tinha que estudar. Uma dica, Dudu. Uma dica, eu acredito que seja resiliência. Ser muito resiliente em relação, não só a uma reprovação. Eu não fui aprovado esse ano, mas ser resiliente durante a preparação em relação ao estado emocional. Por exemplo, não estou indo bem, não estou fazendo questões o suficiente, eu estou indo mal nos simulados que eu estou fazendo em casa ou no cursinho. Aí muitas vezes o candidato já começa a desanimar, já começa a ficar frustrado. E eu acho que a resiliência é muito importante para manter o foco e cada vez mais a motivação. Então, para mim, resiliência. Aí outra, não esqueçam o título da redação. Cara, é verdade. Não esqueçam. A redação quebra... Assim, a redação na UEMA, ela eu não sei... Não consigo dizer exatamente, cara. Mas, por exemplo, se tu vai muito bem nas 60 questões e tira 6 na tua redação, tu não tá nas vagas, cara. Eu esqueci o título da redação. Esqueci isso comigo. Só um adentro. O que aconteceu? Você falou como é que se ela achou
saí da prova, já tô Sim. feliz, já tô com condição de ser aprovado. Eu saí da prova assim, ó. Durante a prova, eu já sabia, passei, acabou. Não vou mais estudar. Eu já sabia, não vou mais estudar. Já sabia. Aí eu fico com... Confiança dava boa. Eu fico com... Tá praticando, né? Demais, eu tô Autoconfiança. pegando as dicas de Luana. Eu já sabia, eu passei. Aí eu fui com o Mikael, que ele até estudava no método. Sim. Aí eu falei, Mikael, passei nessa prova, eu tenho certeza. Aí eu fui de moto com ele chegou pra mim e falou assim, pô, tu gostou da redação? Pô, gostei dessa redação. Qual foi teu título? Aí ele, Dudu, qual foi teu título? Aí eu, eita, pô, esqueci de passar link do título. Aí eu fiquei um mês assim, pensando, Preocupado, né? preocupado. Tu Mas acha já que- sabia que ia passar. Já, né? Mas assim, eu vejo muito aluno que só quer focar nas questões e esquece que tem uma redação. Esquece que tem E redação. esquece que tem que escrever redação. Um anjo não vai descer do céu e vai te guiar na hora da tua redação. Tu precisa escrever, cara. Porque se você não escreve redação, você não tem repertório coesivo. Porque esses elementos coesivos que a gente tem desse modo, dessa maneira, entretanto, todavia, não obstante, repertórios coesivos de justificativa, uma vez que, posto que, de maneira que, haja vista, isso aí tu faz na escrita, pô. O que eu fazia? Eu marcava os elementos coesivos desde a minha introdução para eu não repetir, porque eu tinha experiência de escrita. Como era a tua experiência de redação? Eu já ia falar de uma experiência que ano passado, no certame passado, eu fui classificada no quádruplo, né? Aham. 23º lugar. E 27º lugar, na verdade, penúltimo lugar que eu tava. E com a redação eu fui para 23º. Se eu tivesse estudado corretamente a redação, Tu tirou se eu quanto? tivesse praticado mais a redação, talvez eu teria entrado dentro das vagas. Eu tirei 7,5. O que a gente percebeu, o que eu percebi nesse último, né? Todo mundo que tirou 9 mais entrou pras vagas, independente da sua posição Sim. do quádruplo. Só tá no quadro 9 mais. Tá no quádruplo, tirou 9 mais, tu tá nas vagas. Cara, eu acredito que nenhum outro vestibulado consegue isso, porque vejo muita gente tirando 980 na redação que não passa em medicina. Então, a UEMA, ela é uma prova que a redação te coloca nas vagas. Então, você tem ali uma oportunidade. Cara, a redação foi a minha oportunidade de ser aprovado em 4º lugar no CFO. Eu era 106, pô. Se não fosse a redação, eu não ia entrar pras vagas, entendeu? Mas tu, como professor de redação, aí apelar, tá Ele tá justificado. apelando já. né? Qual foi a minha experiência? Biologia, né? Corri pra biologia e química, aí fui pra redação e aí deu certo. Uma dica Cara, aí pra de galera. dica que eu vou ser mais objetivo. Não dificulta a tua vida, se tu quer ser aprovado. Traduzindo, comprar muito material, assinar muito cursinho, não. Faz o básico bem feito. Aula dada, aula estudada. Faz revisões seriadas você mesmo. Como? Te vira. Ah, cada mês eu vou revisar o que eu estudei no mês anterior, ou a cada 2 meses. Como? Final de semana, um turno à noite. Ah, mas fica muito puxado. Cara, não é fácil ser aprovado no CFO, não é fácil ser aprovado em medicina. Se tu acha que vai ser aprovado de forma mais maleável, é complicado. Não sei que tem uma bagagem muito boa, etc, etc, que não é nosso caso aqui, né? A gente foi construindo aos poucos nossa bagagem. Sim. E fazer simulado. Fazer simulado. Então, sendo mais objetivo, é isso. isso. Não inventa a roda. Tá, e uma dica que eu dou hoje pra você que quer estudar, que tá tentando CFO tenha equilíbrio, né? Se você não vai deixar nenhuma matéria de lado, tenha equilíbrio no estudo dessas matérias e faça a questão. Se eu pudesse dar 2 coisas que forem essenciais, redação e fazer questão. Redação e fazer questão. Então é isso aí, vocês têm mais alguma coisa pra falar, galera? Só cuidado com o estudo passivo, viu? Às esse vezes, foi o tema. o dia, Vamos colocar. o dia todinho vendo videoaula, lendo capítulo de livro, e poucas questões. Dá certo, Equilíbrio. Eu sempre falo assim, que o estudo passivo, o aluno que está começando a estudar, o estudo passivo ele é maior do que o estudo ativo. Por motivos óbvios, está construindo uma bagagem. Mas passou 1 ano, 2, 3, o estudo ativo ele tem que ser mais intenso do que o passivo. Sim. Entendeu? E o que eu quero dizer pra vocês é que 1 hora chega. Luana é a prova disso, eu também, Dodô também, FDM também 1 hora vai chegar. E quando chega, passa o filme na nossa cabeça. Eu lembro que eu andava muito pra descer da parada de ônibus até ir pro cursinho. Aí esses dias eu tava passando ali na frente, eu pensei, caraca, eu andava isso tudo. Aí eu lembrei, até isso aqui que eu andava fez parte do meu processo para eu ser aprovado. E você vai ver que no final vale a pena. A gente ainda tá ali tentando não. A gente já passamos pelas 5 fases e a gente tá ali muito perto e toda hora a gente vê a realização, a concretização do nosso sonho. A gente fica assim,
tá chegando, Tá chegando. tá dando certo, o sonho tá virando Graças a realidade. Deus, tá chegando. A gente percebe o quê? O sonho tá virando realidade e o seu sonho também vai virar realidade. A gente passou pelo processo que você também está passando e a gente fala pra você o seguinte: o seu sonho vai virar também realidade. Só para finalizar, achei aqui. É. Foi PAS 2014, 29º lugar. A minha aprovação, que eu tinha esquecido do CFO. Foi no PAS 2014. 2014, a gente passou no PAS 2024, então foi a 20ª turma, não foi? Acho que foi. Sim. Olha, tá vendo? Seria Que é aquela- Dragões de Ferro, né? A minha ex-turma? Dragões de Ferro. Acho que- não lembro. Seria capitão hoje já. Não sei, acho que Não, tem tô no afirmando mesmo. Ah, seria capitão, Toda a era? turma, se eu não me engano. Não. É isso aí, galera. Foi um prazer ter essa conversa com vocês. Muito obrigado, Luana. Parabéns mais uma vez. Dodô vai continuar vindo aqui com a gente nos podcasts. FTM também vai aparecer por aqui. Estamos juntos. Siga o Instagram do Curso Método. Se você está vendo esse vídeo pelo Instagram, pelo YouTube, segue a gente aqui no canal e estaremos sempre por aqui querendo a sua aprovação. Muito obrigado. E aí, galera.